Top 1, o disco celeste de Nebra. Em 1999, dois caçadores de tesouros ilegais, operando perto de Nebra, no estado alemão da Saxônia-Anhalt, cravaram seus detectores de metais em uma encosta florestada e retiraram do solo algo que não deveria existir. O objeto era um disco de bronze com aproximadamente 12 polegadas de diâmetro, revestido por uma pátina azul esverdeada profunda e incrustado com símbolos de ouro que mapeavam o céu noturno, com uma precisão que nenhuma cultura da Idade do Bronze deveria possuir. Eles o venderam no mercado negro. Ele passou por uma cadeia de colecionadores e negociantes por toda a Europa durante 3 anos, antes que as autoridades alemãs, trabalhando disfarçadas, orquestrassem uma operação de flagrante em Basileia, Suíça. Em 2002, o disco foi recuperado. Os homens que o encontraram foram presos e o que os cientistas descobriram posteriormente, ao examinar aquele disco, mudou tudo de que pensavam saber sobre a antiga astronomia europeia. O disco celeste de Nebra data de aproximadamente 1600 AESC, o que o torna cerca de 3.600 anos mais velho. É a representação realista mais antiga conhecida do céu noturno na história da humanidade. Mas sua idade não é o que perturba os pesquisadores. O que os perturba é o que ele mostra e, mais precisamente, o que ele sabe. O disco apresenta um círculo completo interpretado como o Sol, uma crescente consistente com uma fase lunar específica e um aglomerado de 7 pontos dispostos em uma configuração que corresponde ao aglomerado estelar das Pleiades, com precisão cartográfica. Estes, por si sós, seriam notáveis. Mas o disco vai além. Ao longo de suas bordas, há 2 faixas de ouro em forma de arco, agora parcialmente ausentes, que correspondem precisamente ao ângulo entre os pores do Sol dos solstícios de verão e inverno, conforme observado da colina onde foi enterrado. Isso não é uma aproximação. São dados astronômicos calibrados e específicos do local, codificados em bronze e ouro por pessoas que, de acordo com todos os modelos anteriores da civilização europeia da Idade do Bronze, não teriam como saber nada disso. Há também um terceiro arco na parte inferior do disco, interpretado como um barco solar, um símbolo consistente com as tradições cosmológicas da Idade do Bronze no Egito e no Oriente Próximo. A presença deste símbolo na Alemanha Central neste período levanta questões sobre transmissão cultural e contato que permanecem sem resposta. O que torna o disco genuinamente inexplicável é a correção do calendário lunar incorporada nele. O aglomerado das Pleiades aparece no disco em 2 posições críticas, marcando o início do ano agrícola em março e seu encerramento em outubro. O intervalo entre os arcos de ouro codifica um sistema para sincronizar os calendários lunar e solar, especificamente identificando quando um 13º mês intercalar deve ser adicionado para mantê-los alinhados. Esta não é uma observação primitiva. Este é o ciclo metônico, uma correção matemática que não foi formalmente documentada em nenhum lugar da Europa até os gregos antigos, mais de 1 milênio depois. Estudiosos confirmaram, por meio de análise metalúrgica, que o disco foi modificado pelo menos 3 vezes ao longo de sua história. Com elementos de ouro adicionados e removidos por mãos sucessivas, alguém o estava mantendo, atualizando e tratando-o como um instrumento científico vivo, em vez de um objeto decorativo. A colina onde foi encontrado era um local ritual estruturado com armas e ferramentas adicionais da Idade do Bronze, enterradas nas proximidades. O disco havia sido deliberadamente enterrado. Não foi perdido, foi escondido ou colocado com intenção. A Unesco inscreveu o disco celeste de Nebra em seu registro da memória do mundo em 2013, reconhecendo-o como um documento de relevância universal excepcional. Atualmente está abrigado no Museu Estadual de Pré-História, em Halle, Alemanha, sob segurança considerável, examinado por pesquisadores de todo o mundo. Ninguém foi capaz de explicar de onde veio o conhecimento. A civilização que o produziu não deixou escrita nenhum registro institucional e nenhuma conexão evidente com as tradições astronômicas do Egito ou da Mesopotâmia, das quais tal conhecimento poderia plausivelmente ter sido herdado. O que eles deixaram foi um disco, e o disco sabe coisas que não tem o direito de saber.
Top 2. O colapso da Idade do Bronze. O colapso da Idade do Bronze ocorreu no intervalo de cerca de 50 anos, entre aproximadamente 1200 e 1150 AEC. As civilizações mais avançadas da Terra deixaram de existir. Não uma, não duas, mas todas elas simultaneamente. Os gregos micênicos, cuja cultura palaciana dominou o Egeu por séculos, colapsaram tão completamente que seu sistema de escrita, o linear B, foi inteiramente esquecido. O Império Hitita, que rivalizara com o Egito como uma superpotência militar e diplomática, desapareceu do registro histórico em uma única geração. A cidade de Ugarit, um dos centros comerciais mais cosmopolitas do mundo antigo, foi queimada até o chão e nunca reconstruída. Alalak, Hazor, Megido, Troia, um após outro, os grandes centros urbanos do final da Idade do Bronze foram destruídos, abandonados ou simplesmente silenciaram. E então o mundo escureceu por 400 anos. Isso não é uma metáfora. Arqueólogos chamam o que se seguiu de Idade das Trevas grega, um período de aproximadamente 1100 a 700 AEC, durante o qual os níveis populacionais no Mediterrâneo oriental caíram em estimativas que variam de 50% a 90% em algumas regiões. O alfabetismo desapareceu. O comércio de longa distância colapsou. A arquitetura monumental parou. As sofisticadas economias palacianas que organizavam a mão de obra, redistribuíam grãos e mantinham exércitos permanentes em múltiplos continentes, se desintegraram tão profundamente que as civilizações posteriores não tinham memória delas. Quando os gregos eventualmente ressurgiram na história, eles haviam perdido o próprio conhecimento que seus ancestrais haviam registrado. Eles estavam começando do zero. O que torna o colapso da Idade do Bronze o evento mais desconcertante da história antiga não é sua escala, é sua simultaneidade. Civilizações individuais colapsam por razões identificáveis. Impérios caem por derrota militar, revolta interna, falha econômica ou estresse ambiental. Mas 7 civilizações interligadas espalhadas por milhares de milhas, com governos, línguas, religiões e estruturas militares inteiramente diferentes, não colapsam no mesmo momento, sem uma causa que opere em um nível sistêmico. E essa causa nunca foi consensuada. As teorias dominantes mudaram ao longo de gerações de erudição. Os povos do mar, uma confederação de misteriosos grupos migratórios, referenciados em registros egípcios, foram por muito tempo culpados como o principal agente de destruição. Ramsés III registrou tê-los derrotado em batalha por volta de 1077 AEC, descrevendo ondas de povos deslocados, movendo-se por terra e mar através do Mediterrâneo Oriental. Mas um exame mais detalhado complicou essa narrativa. Os povos do mar parecem ter sido sintomas tanto quanto causas, eles próprios populações deslocadas, fugindo de condições que já haviam desestabilizado suas regiões de origem. Culpá-los pelo colapso é como culpar os refugiados pela guerra que os criou. A seca ganhou tração significativa como fator contribuinte. Dados paleoclimatológicos extraídos de registros de pólen, análise de isótopos, estalagmites e núcleos de sedimentos do Mar da Galileia e do Golfo de Omã indicam uma seca prolongada e severa, afetando o Mediterrâneo Oriental de aproximadamente 1200 a 1150 AEC. Um estudo de 2013, publicado no Journal of Archaeological Science, identificou um declínio acentuado na precipitação em toda a região, coincidindo precisamente com a janela do colapso. Os sistemas agrícolas que sustentavam densas populações urbanas falharam. Os estoques de grãos se esgotaram. A fome seguiu-se. Mas a seca sozinha não explica por que as cidades queimaram em vez de simplesmente esvaziarem. Escavações arqueológicas em locais por toda a Grécia, Anatólia e o Levante revelam camadas de destruição sistemática, edifícios administrativos queimados, depósitos de armas, correspondências inacabadas e, no caso de Ugarit, uma tabuleta de argila ainda no forno quando a cidade foi destruída. Uma carta do rei de Alaxia, alertando sobre navios avistados na costa
e cidades já queimadas, nunca foi enviada. Alguém morreu antes de poder enviá-la. Rebeliões internas, colapso de sistemas através de redes comerciais interrompidas, terremotos e doenças foram todos propostos como fatores contribuintes. O consenso atual, se é que se pode chamar assim, é que o colapso resultou de uma falha composta. Múltiplos estressores convergindo de uma vez em sistemas interconectados, rígidos demais para absorver choques simultâneos. O historiador Eric Klein descreveu-o como uma tempestade perfeita. Mas uma tempestade perfeita ainda requer explicação, porque o momento permanece. Por qualquer avaliação científica honesta, extraordinário. A mesma janela de 50 anos. A mesma assinatura de destruição em todo o mundo conhecido. E o que quer que tenha passado por aquelas civilizações não deixou nada para trás capaz de explicá-lo. Top 3: As figuras Dogo. Em algum momento entre 14.400 AEC, ao longo de todo o arquipélago japonês, um povo conhecido como Jomon estava criando algo. Eles não estavam construindo cidades, não estavam desenvolvendo a escrita, não estavam construindo monumentos de pedra. Eles estavam fazendo pequenas figuras de argila, de forma humanoide, mas com aparência não totalmente humana. E eles as faziam continuamente, obsessivamente, ao longo de um intervalo ininterrupto de 14.000 anos. Mais de 18.000 dessas figuras foram recuperadas de locais em todo o Japão. Pesquisadores acreditam que o número real produzido naquele período chegue aos milhões. E depois de mais de um século de estudo arqueológico dedicado, ninguém consegue concordar sobre o que elas são. As figuras são chamadas de dogo. Elas variam de alguns centímetros a aproximadamente 40 centímetros de altura. O que imediatamente as separa de qualquer tradição figurativa antiga comparável é sua aparência. Elas não parecem humanos retratados em um estilo primitivo. Parecem algo específico, algo deliberado e algo profundamente estranho. A característica mais marcante de imediato são os olhos, grandes, circulares e protuberantes. Eles têm sido descritos consistentemente por pesquisadores como óculos de proteção, goggles, um termo que se tornou, ao mesmo tempo, inevitável e desconfortável na literatura, porque não existe nenhuma explicação satisfatória para essa forma dentro de qualquer contexto cultural ou ambiental Jomon conhecido. As cabeças de muitos dogo têm formato de capacete, achatadas no topo ou emolduradas por cristas estruturadas que se ajustam ao rosto como uma viseira. Os corpos são cobertos por padrões geométricos densos, linhas incisas e espirais dispostas com uma consistência que sugere não decoração, mas notação ou talvez replicação. A reprodução fiel de algo que o criador estava tentando copiar com precisão. Os trajes, se é que essa é a palavra certa, envolvem o torso e os membros em configurações, em camadas que se repetem em milhares de figuras individuais, produzidas ao longo de milhares de anos e centenas de milhas. A consistência não é acidental. Algo específico estava sendo retratado. A maioria dos dogo tem forma feminina, ou pelo menos são interpretados como tal, com base na presença de quadris largos, seios e marcações abdominais que alguns pesquisadores associam à gravidez. Isso levou à hipótese mais amplamente divulgada de que as figuras representam uma deusa-mãe ou divindade da fertilidade central na prática religiosa Jomon. É uma leitura plausível, mas não explica os olhos de óculos. Não explica as estruturas de capacete. Não explica os trajes corporais. A iconografia da fertilidade de outras culturas antigas, como as estatuetas de Vênus da Europa ou as figuras de deusas da antiga Anatólia, enfatiza o biológico. Os dogo enfatizam o tecnológico. Muitas das figuras foram deliberadamente quebradas antes de serem depositadas. Pernas quebradas de forma limpa na articulação, braços removidos no ombro, cabeças destacadas no pescoço. Os padrões de quebra são consistentes demais para serem acidentais, e os fragmentos eram frequentemente enterrados em locais separados. Isso sugere um ritual, uma prática específica e codificada de destruição deliberada, ligada a qualquer que fosse o sistema de crenças
que as figuras representavam. Alguns pesquisadores propuseram um modelo de transferência, que a doença ou ferimento era simbolicamente transferido para a figura, que era então quebrada para destruir a aflição. Outros sugeriram que a fragmentação era parte de um rito mortuário. Nenhuma das explicações explica totalmente a dispersão geográfica dos fragmentos. O povo Jomon que fazia os dogo não era uma cultura primitiva em nenhum sentido significativo da palavra. Eles produziam objetos em laca por volta de 9000 AEC, entre os exemplos mais antigos conhecidos no mundo. Estavam fazendo cerâmica em um período em que nenhuma outra cultura conhecida o havia feito. Eles mantiveram uma sociedade complexa e estável ao longo de 14 milênios, sem agricultura, sem metalurgia e sem a infraestrutura urbana que os modelos convencionais associam à sofisticação civilizacional. E, no entanto, passaram esses 14 mil anos fazendo as mesmas figuras com os mesmos olhos de óculos, as mesmas estruturas de capacete e os mesmos trajes corporais geométricos, refinados e elaborados ao longo dos séculos, mas nunca fundamentalmente alterados em seu vocabulário visual essencial. Não existe precedente para os dogo em nenhuma outra cultura antiga. Nenhuma tradição descendente carrega sua imagética adiante. Quando o período Jomon terminou e o povo Yayoi chegou do continente asiático, as figuras simplesmente pararam de ser feitas. O que quer que representassem morreu com a civilização que as produziu. 18 mil figuras, e nenhuma delas nos disse para o que estava olhando. Top 4. Os alinhamentos de Karnak. Por volta de 4.500 AEC, no que é hoje a região da Bretanha, no noroeste da França, um povo cujo nome não conhecemos e cuja língua não podemos reconstruir, começou a mover pedras. Não pedras pequenas, mas megálitos, alguns pesando várias toneladas, extraídos de afloramentos de granito, a milhas de distância e transportados sem rodas, sem animais de tração capazes da tarefa e sem qualquer ferramenta mais sofisticada do que madeira, corda e trabalho humano coordenado. Eles organizaram essas pedras em fileiras, não aglomerados, não círculos, não agrupamentos aleatórios, mas linhas paralelas retas que se estendem por quilômetros na paisagem, com uma precisão geométrica que exigiu planejamento sustentado e organizado ao longo do que devem ter sido várias gerações. Quando terminaram, partiram. Não deixaram escrita, nem locais de sepultamento identificados, conectados ao monumento, nem templos, nem inscrições, nem explicação. O que deixaram para trás foi o maior sítio megalítico do mundo. E após séculos de estudo dedicado, a arqueologia não produziu uma única teoria aceita para o que ele serve. Os alinhamentos de pedras de Karnak consistem em mais de 3 mil menires remanescentes, o termo francês para pedras erguidas, dispostos em pelo menos 11 fileiras paralelas que se estendem por 3 agrupamentos principais, conhecidos como Menek, Kermário e Kerlescan. Em sua maior extensão, os alinhamentos percorrem aproximadamente 4 quilômetros. As fileiras não são perfeitamente uniformes no espaçamento, mas mantêm uma orientação direcional consistente com uma disciplina que exclui a improvisação. Pesquisas geofísicas revelaram que centenas de outras pedras jazem enterradas ou foram removidas em séculos subsequentes, sugerindo que o monumento original era substancialmente maior do que o que sobrevive hoje. Algumas estimativas colocam a contagem original perto de 10 mil pedras individuais. A civilização que as construiu precede Stonehenge em 1000 anos e as pirâmides egípcias por uma margem semelhante. Eles eram neolíticos, o que significa que cultivavam, criavam animais, faziam cerâmica e viviam em comunidades assentadas. Mas além dessas categorias amplas, quase nada se sabe sobre suas crenças, sua estrutura social ou seu propósito ao construir o que continua sendo o monumento pré-histórico mais trabalhoso da Europa Ocidental. Todo o grande quadro interpretativo foi aplicado a Karnak e considerado insuficiente. A hipótese do alinhamento astronômico, que se mostrou produtiva em locais como Stonehenge e Newgrange, não rendeu um resultado confirmado em Karnak. Pesquisadores propuseram alinhamentos com o nascer do sol no meio do verão,
o pôr do sol no meio do inverno e várias posições lunares. Nenhum alcançou consenso. As fileiras não apontam nitidamente para nenhum evento celestial confirmado com a precisão que seria necessária para declarar a relação intencional em vez de coincidente. Dado o número absoluto de fileiras correndo em múltiplas direções, o ceticismo estatístico é justificado. Linhas suficientes, apontadas em ângulos suficientes, acabarão por se aproximar de algum alvo astronômico. A hipótese funerária não se saiu melhor. Estruturas de tumbas megalíticas chamadas dólmenes existem na região circundante, e algumas estão associadas ao mesmo período cultural, mas os próprios alinhamentos não contêm sepultamentos identificados, nem restos esqueléticos, nem bens funerários. Não são um cemitério. A hipótese de estrutura defensiva foi amplamente abandonada cedo, pois as fileiras não oferecem vantagem tática e não cercam nenhum perímetro. A hipótese de marcador territorial, que as linhas demarcavam limites de terras ou zonas de recursos, não pode explicar por que uma cultura investiria trabalho geracional em marcadores que não comunicam nada legível para qualquer sistema simbólico conhecido. O que os pesquisadores concordam é na escala da organização social necessária. Mover e erguer milhares de pedras, de várias toneladas, por quilômetros de terreno, mantendo a consistência geométrica ao longo de décadas de construção e sustentando a vontade comunitária de continuar um projeto cuja conclusão nenhum construtor individual viveria para ver, implica uma sociedade com autoridade centralizada, compromisso ideológico compartilhado e capacidade de planejamento a longo prazo que os modelos convencionais de cultura neolítica têm lutado para acomodar. A lenda local bretã, registrada séculos depois, sustenta que as pedras são soldados romanos petrificados pelo mago Merlin. Autoridades cristãs medievais plantaram cruzes no topo de vários dos maiores menires, em uma tentativa de neutralizar o que consideravam o poder pagão embutido na paisagem. Nenhuma explicação satisfez a ciência. As pedras permanecem em suas fileiras hoje, cercadas para proteção contra turistas, monitoradas contra a erosão e estudadas com radar de penetração no solo e imagens de satélite. Cada nova tecnologia aplicada a Karnak produz dados mais precisos sobre o que as pedras são, mas nada disso aproximou o campo de explicar o porquê. Top 5. As bolas de fogo de Naga. Todos os anos, na noite da lua cheia que marca o fim da quaresma budista, conhecida como Wan Ok Phansa, algo emerge do rio Mekong. Não uma coisa, mas centenas de coisas. Orbes brilhantes descritos consistentemente por gerações de testemunhas como de cor rosa avermelhada e variando de tamanho desde pequenas faíscas até esferas aproximadamente do tamanho de um punho humano, elevam-se silenciosamente da superfície da água e sobem em uma trajetória vertical limpa para o céu noturno. Eles não produzem som, não emitem calor detectável, não deixam cheiro, não piscam ou flutuam. Eles sobem a alturas de até 200 metros e, então, simplesmente desaparecem. O evento dura várias horas. Acontece ao longo de um trecho específico de 40 quilômetros do rio Mekong, na fronteira entre a Tailândia e o Laos, concentrado de forma mais densa perto da cidade tailandesa de Phon Phisai, na província de Nong Khai. Tem sido observado e documentado desde pelo menos o século XIX. Acontece todos os anos, sem exceção, e nenhuma explicação científica proposta até hoje satisfez a gama completa do que é observado. O fenômeno é conhecido localmente como as bolas de fogo de Naga, nomeadas em homenagem à divindade serpente mitológica da tradição budista e da hindu, o Naga, que se acredita habitar o Mekong e liberar os orbes como uma oferenda ao Senhor Buda em seu retorno do céu. A explicação cultural é antiga, consistente e mantida com convicção por comunidades ao longo do rio que observaram o evento por gerações. Mas o fenômeno não requer crença para ocorrer. Ele ocorre independentemente de quem esteja assistindo, independentemente do clima e independentemente de os observadores serem budistas devotos, cientistas seculares
ou jornalistas visitantes com câmeras. A escala do testemunho não é trivial. Centenas de milhares de pessoas se reúnem anualmente em Phongphisai para o Festival das Bolas de Fogo de Naga. A observação é comunitária, pública e documentada em vídeo ao longo de décadas de gravação moderna. Os orbes foram filmados de múltiplos ângulos simultaneamente. Seu comportamento é consistente em filmagens que abrangem muitos anos. Eles emergem da água, são silenciosos, brilham, acendem e desaparecem. A investigação científica produziu várias hipóteses concorrentes, nenhuma das quais alcançou consenso. A explicação mais amplamente divulgada, avançada publicamente por um cientista tailandês e dramatizada em um programa de televisão em 2002, propôs que os orbes são produzidos pela combustão espontânea de gás fosfina gerado por matéria orgânica em decomposição no leito do rio. A fosfina é um gás inflamável produzido em condições anaeróbicas e é conhecido por entrar em ignição espontaneamente sob certos limiares de temperatura. Esta hipótese foi amplamente relatada como uma resolução para o mistério. Não é. A combustão de fosfina produz chamas, calor e comportamento de piscar irregular. Não produz esferas silenciosas, estáveis e autocontidas, que sobem em trajetórias verticais controladas a alturas de 200 metros. A física não corrobora isso. Uma hipótese geológica envolvendo descarga piezoelétrica, pela qual o estresse sísmico em formações rochosas cristalinas sob o rio gera orbes de plasma eletromagnético, foi proposta como alternativa. Luzes da Terra, como essa classe de fenômeno é conhecida, foram documentadas em outros contextos geológicos e compartilham algumas características comportamentais com as bolas de fogo de Naga. Mas a descarga piezoelétrica não é fixada calendariamente. Ela não ocorre na mesma noite do mesmo ciclo lunar todos os anos com a regularidade de um evento agendado. O estresse geológico não observa o calendário budista. Este é o detalhe que toda a hipótese científica falhou em absorver. O fenômeno não é aleatório, não é episódico, não é desencadeado por condições ambientais variáveis. Ocorre em uma noite específica anualmente, ligada a um evento do calendário lunar, em um trecho específico de um rio específico, com uma consistência que não foi quebrada na memória viva ou no registro histórico documentado. Em 2002, após o programa de televisão que promoveu a explicação da fosfina, uma controvérsia eclodiu quando testemunhas e autoridades locais alegaram que soldados tailandeses haviam sido observados no lado laosiano do rio, disparando munição traçante para o céu para simular os orbes. A alegação foi negada publicamente. Ela não explicava a documentação histórica pré-moderna do fenômeno, nem os eventos que ocorrem antes que qualquer presença humana seja estabelecida ao longo das margens relevantes do rio a cada ano. O Mekong nasce no Planalto tibetano e percorre quase 5.000 quilômetros antes de atingir o trecho do rio onde os orbes aparecem. Milhões de pessoas vivem em suas margens. As bolas de fogo aparecem em um lugar em uma noite todos os anos. O que quer que as esteja produzindo não perdeu um único compromisso. Top 6. Encefalite letárgica. Entre 1917 e 1928, algo se moveu através da população humana que a medicina nunca foi capaz de nomear, localizar ou explicar. Chegou sem um ponto de origem claro e espalhou-se por continentes durante um dos períodos mais escrutinados medicamente na história moderna, sobrepondo-se à pandemia de gripe de 1918 que mobilizou todo o aparato institucional da saúde pública global. Infectou cerca de 5 milhões de pessoas, matou aproximadamente 1 milhão delas imediatamente. E o que fez com os sobreviventes foi, por qualquer medida clínica, pior que a morte. Então, em 1928, parou completamente, permanentemente, sem tratamento, sem vacina e sem qualquer mudança ambiental identificável que pudesse explicar seu desaparecimento. Nunca mais retornou e, no século desde então, a ciência nunca identificou o que a causou. A doença foi nomeada encefalite letárgica pelo neurologista austríaco Konstantin von Economo, que produziu a primeira descrição clínica sistemática em 1917,
após encontrar pacientes na clínica psiquiátrica de Viena que apresentavam uma constelação de sintomas diferente de tudo na literatura médica existente. O nome traduz-se aproximadamente como inflamação do cérebro causando letargia. Mas o termo letargia subestima catastroficamente o que a doença realmente fazia. Em sua fase aguda, a encefalite letárgica produzia fadiga extrema, febre, dor de cabeça, visão dupla e movimentos oculares anormais. Esses sintomas eram alarmantes, mas reconhecíveis como marcadores de inflamação neurológica. O que se seguiu não foi. À medida que a fase aguda se resolvia, uma proporção significativa de sobreviventes entrava em um estado que os médicos da época lutavam para categorizar usando a linguagem diagnóstica disponível. Eles tornavam-se imóveis, não inconscientes, não deficientes cognitivamente e não, em qualquer sentido convencional, desatentos. Eles estavam presentes, podiam ver, ouvir e entender tudo o que acontecia ao seu redor. Reconheciam membros da família, podiam responder a perguntas se abordados diretamente e se tivessem tempo suficiente. Mas não podiam iniciar o movimento, não podiam falar espontaneamente, não podiam alcançar um copo de água, levantar-se de uma cadeira ou virar a cabeça sem assistência externa. Sentavam-se ou deitavam-se em posturas de suspensão absoluta, às vezes por anos, às vezes por décadas, suas mentes intactas dentro de corpos que efetivamente haviam parado de responder a instruções conscientes. Von Economo descreveu-os como estátuas vivas. A frase era clínica, não poética. Esses pacientes não estavam em estado vegetativo. Eles não estavam sonhando. Estavam experimentando uma consciência contínua e lúcida dentro de um corpo que havia sido neurologicamente trancado, por dentro sem chave. A condição pós-encefalítica, como veio a ser classificada, persistiu em muitos sobreviventes pelo resto de suas vidas. Oliver Sacks, o neurologista que trabalhou com um grupo de pacientes sobreviventes no hospital Beth Abraham, em Nova York na década de 1960, e documentou seus casos em seu livro de 1973, Tempo de Despertar, Nilila Awakenings. Descreveu indivíduos que estiveram nesse estado suspenso por 40 anos. 40 anos de consciência. 40 anos observando o mundo se mover ao redor deles enquanto permaneciam fixos. Quando Sacks administrou o medicamento, então experimental levodopa a esses pacientes em 1969, muitos deles despertaram brevemente, tornando-se subitamente móveis, verbais e plenamente funcionais socialmente, antes que os efeitos do medicamento se desestabilizassem e a suspensão se reafirmasse. Os despertares foram temporários. A doença havia reestruturado algo nos gânglios da base de forma profunda demais para ser revertida farmacologicamente. O que causou a encefalite letárgica nunca foi estabelecido. A sobreposição com a pandemia de gripe de 1918 levou os primeiros pesquisadores a suspeitar de uma ligação causal, uma teoria que tem sido periodicamente revivida e periodicamente enfraquecida. Estudos examinando o tecido cerebral preservado de vítimas de encefalite letárgica não identificaram consistentemente material viral da gripe. Um estudo de 2004 propôs que a doença pode ter sido desencadeada por uma resposta autoimune a uma infecção estreptocócica, na qual anticorpos produzidos para combater a bactéria atacaram erroneamente o tecido cerebral. Esta hipótese permanece sem confirmação e é contestada. Nenhum agente infeccioso jamais foi isolado de um paciente com encefalite letárgica. Nenhum vírus foi identificado. Nenhuma bactéria. Nenhuma toxina ambiental. As alterações patológicas observadas no tecido cerebral na autópsia foram consistentes com danos inflamatórios, mas não renderam nenhum organismo causador que pudesse ser cultivado, sequenciado ou identificado. Casos esporádicos semelhantes à encefalite letárgica foram relatados nas décadas desde 1928, mas nenhum ocorreu em escala epidêmica. Nenhum produziu a suspensão do tipo trancado nas proporções observadas durante os anos do surto. Se esses casos representam a mesma doença, uma condição relacionada ou um ecodiagnóstico não está resolvido. 5 milhões de pessoas, uma década de devastação,
sobreviventes trancados dentro de si mesmos por vidas inteiras. E então o silêncio, tão absoluto e inexplicado quanto a chegada havia sido. O que quer que tenha sido, veio, reprogramou os sistemas nervosos humanos em escala continental e partiu sem deixar um rastro de si para trás. Top 7. O caso Glória Ramírez. Na noite de 19 de fevereiro de 1994, uma mulher de 31 anos chamada Glória Ramírez foi levada por uma ambulância para a sala de emergência do Hospital Geral de Riverside, em Riverside, Califórnia. Ela estava nos estágios avançados de um câncer cervical. Seu coração batia de forma rápida e errática, e ela estava apenas parcialmente consciente. Ela era, por qualquer avaliação inicial, uma paciente gravemente doente, apresentando complicações consistentes com seu histórico médico conhecido. O que aconteceu nos 30 minutos seguintes nunca foi explicado. Enviou múltiplos membros da equipe médica ao chão do hospital em convulsões. Motivou uma resposta para materiais perigosos. Causou a evacuação de uma ala da sala de emergência. E produziu um evento fisiológico em uma mulher moribunda que nenhum toxicologista, químico ou médico foi capaz de explicar nos 30 anos transcorridos. A equipe de plantão iniciou os procedimentos padrão de ressuscitação. Eles removeram as roupas de Glória Ramírez, conectaram equipamentos de monitoramento cardíaco e administraram medicamentos para estabilizar seu ritmo cardíaco. Foi nesse ponto que os enfermeiros e médicos mais próximos do corpo dela começaram a notar coisas que não pertenciam a uma sala de emergência de hospital. Sua pele tinha um brilho oleoso que não era consistente com transpiração. Sua boca, ao ser aberta para administração de oxigênio, emitia um cheiro que a equipe descreveu variadamente como frutado, alhoso e semelhante a removedor de esmalte. Esses detalhes foram anotados, mas ainda não eram alarmantes. O que veio a seguir foi, uma enfermeira chamada Susan Cain coletou sangue do braço de Glória Ramírez, usando uma seringa padrão. Quando ela levantou a seringa para passá-la a outro membro da equipe, notou que o próprio sangue exalava um odor químico forte o suficiente para ser imediatamente perceptível em uma sala já saturada com os cheiros ambientes de um departamento de emergência em funcionamento. Ela também observou o que pareciam ser partículas cor de manila flutuando dentro do sangue coletado. Matéria particulada que não deveria estar presente no sangue humano sob qualquer condição fisiológica conhecida. Ela passou a seringa. Uma segunda enfermeira, Julie Gorchinsky, notou o mesmo cheiro e as mesmas partículas. Então Susan Cain desmaiou. Ela caiu no chão da sala de emergência sem aviso. Gorchinsky, que estivera inclinada perto da seringa, começou a sentir náuseas e tonturas em poucos segundos. Ela se afastou da paciente e sentou-se. Então ela também perdeu a consciência. Uma terapeuta respiratória chamada Maureen Welsh, que estava por perto, desmaiou imediatamente depois. Em poucos minutos, um médico supervisor também estava no chão. A sala de emergência, que já gerenciava uma paciente crítica, estava agora simultaneamente gerenciando múltiplos membros da equipe em vários estados de colapso, com mais funcionários relatando náuseas, apneia e espasmos musculares ao entrarem na sala. Tomou-se a decisão de mover Glória Ramírez para fora do prédio e continuar os esforços de ressuscitação no estacionamento, enquanto a sala de emergência era evacuada e avaliada para contaminação. Dos 34 membros da equipe trabalhando naquela noite, 23 relataram sintomas de algum tipo. 5 foram hospitalizados. Gorchinsky, que estivera mais próxima do sangue coletado, desenvolveu a apresentação mais severa, incluindo hepatite, pancreatite e necrose avascular dos joelhos. Uma condição na qual o tecido ósseo morre devido à perda de suprimento sanguíneo. Ela passou 2 semanas nos cuidados intensivos. Glória Ramírez morreu naquela noite às 20h50. Seu corpo foi mantido em isolamento. Investigadores do condado, do estado e, eventualmente, agências federais, incluindo o Centro de Controle de Doenças, CDC, foram chamados para determinar o que havia acontecido. A sala de emergência foi selada e analisada. Nenhum contaminante ambiental foi encontrado. Nenhum gás tóxico foi detectado no sistema de ventilação. Nenhuma fonte química foi identificada no prédio. A hipótese cientificamente mais desenvolvida, proposta por pesquisadores do Laboratório Nacional
Lawrence Livermore, em 1994, sugeriu que Ramírez estivera se auto-administrando dimetilsulfóxido, DMSO, um composto químico às vezes usado como tratamento alternativo para a dor do câncer, e que esse composto teria reagido com o oxigênio administrado durante a ressuscitação para formar dimetilsulfona e, eventualmente, sulfato de dimetilo, um agente químico agudamente tóxico em sua corrente sanguínea. As partículas cor de Manila foram propostas como sendo cristais de dimetilsulfona, precipitando-se do sangue à temperatura ambiente. Era um modelo quimicamente coerente. Também nunca foi confirmado. Nenhum dimetilsulfóxido foi encontrado na casa de Ramírez. A análise toxicológica de seu sangue não estabeleceu conclusivamente sua presença. A hipótese de Livermore explicava o mecanismo, mas não conseguia estabelecer a origem. A família de Ramírez rejeitou as descobertas e encomendou uma autópsia independente, que atribuiu sua morte à falência renal causada pelo câncer. A questão sobre o que ela fora exposta ou o que seu corpo produzira não foi resolvida por nenhum dos exames. O caso foi formalmente encerrado. Os membros da equipe se recuperaram, na maioria. A sala de emergência reabriu e Glória Ramírez, que ficou conhecida na cobertura subsequente da mídia como a mulher tóxica, uma designação que sua família considerou profundamente objetável, foi enterrada em Riverside. O que se moveu de seu corpo para o ar daquela sala de emergência derrubou profissionais médicos treinados no chão e hospitalizou uma enfermeira por 2 semanas, nunca foi identificado quimicamente, replicado experimentalmente ou explicado satisfatoriamente. Top 8. O desaparecimento nas Ilhas Flannan. Em 26 de dezembro de 1900, o navio de apoio a faróis Hesperus aproximou-se das Ilhas Flannan, um aglomerado remoto de afloramentos rochosos a 21 milhas a oeste das Hébridas Exteriores, na costa escocesa, para entregar suprimentos e trocar a tripulação do farol das Ilhas Flannan. O farol estava operacional há pouco mais de um ano. Era um dos postos mais isolados do serviço de faróis britânico, situado em uma ilha tão inóspita que os pescadores locais, historicamente, se recusavam a passar a noite lá, citando uma atmosfera que descreviam como profundamente errada, assombrada de uma forma que precedia qualquer tragédia específica. A tripulação de socorro a bordo do Hesperus não tinha motivos para esperar nada de incomum. O que encontraram ao chegar nunca foi explicado nos 120 anos seguintes. O farol estava escuro. Esta foi a primeira anomalia visível antes mesmo de alguém colocar os pés na ilha. Um farol em funcionamento não fica no escuro. A luz existia para um propósito: alertar os navios para se afastarem das rochas. E sua ausência foi imediatamente alarmante para a tripulação do Hesperus, que de fato notara durante a aproximação que a luz não estava funcionando há pelo menos vários dias antes de sua chegada. Tentativas de sinalizar o farol por buzina não receberam resposta. Um pequeno barco foi enviado para a costa. O guardião de socorro enviado para investigar, um homem chamado Joseph Moore, subiu o caminho íngreme até o farol e encontrou o portão de entrada fechado, mas não trancado. A porta do próprio farol também estava fechada. Ele entrou. Lá dentro, a mesa da cozinha estava posta como se uma refeição tivesse sido preparada e interrompida. 2 dos 3 lugares mostravam sinais de que os homens haviam começado a comer. Uma cadeira estava derrubada. O relógio na parede havia parado. A lareira estava fria. Tudo o mais estava em ordem. As camas estavam feitas. O livro de registro estava no lugar. As lâmpadas estavam limpas, aparadas e cheias de óleo, prontas para serem acesas. O farol estava em perfeitas condições operacionais. Simplesmente não havia homens dentro dele. Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur, 3 guardiões de farol experientes com décadas de serviço combinado em alguns dos postos mais exigentes da Escócia, haviam sumido. Nenhum bilhete além do registro oficial. Nenhum sinal de luta. Nenhuma indicação de para onde haviam ido ou por quê. Registros meteorológicos mantidos no continente escocês para o mesmo período não mostram atividade de tempestade significativa na área das Ilhas Flannan em 15 de dezembro
ou nos dias circundantes. As condições marítimas registradas por embarcações que passavam foram descritas como moderadas. O que quer que Marshall estivesse registrando não foi um evento meteorológico que qualquer outra pessoa tenha observado. A teoria não é impossível. Ondas gigantes capazes de atingir as alturas implícitas pelo bloco de concreto deslocado foram documentadas nas águas ao redor das Hébridas. Homens foram perdidos de posições costeiras expostas exatamente da maneira descrita. Mas a teoria oficial deixa vários detalhes sem solução e nunca alcançou o status de fato estabelecido. As entradas no diário descrevendo deterioração psicológica, oração comunitária e uma tempestade que nenhum registro externo corrobora permanecem inexplicadas dentro da hipótese da onda. Os corpos de Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur nunca foram recuperados. O farol das Ilhas Flannan foi posteriormente automatizado e hoje opera sem guardiões humanos. A própria ilha permanece em grande parte inacessível e pouco visitada. Nenhuma evidência física além do que foi documentado em dezembro de 1900 jamais emergiu para mover o caso em direção a uma resolução. 3 homens experientes em uma rocha no Atlântico Norte que desapareceram entre uma entrada de diário e a próxima, deixando uma refeição na mesa, um relógio parado e um registro de algo que os assustou mais do que qualquer tempestade que já tivessem conhecido. Top 9: As tabuletas de Tartaria. Em 1961, um arqueólogo romeno chamado Nicolae Vlasa estava escavando um local de assentamento neolítico perto da aldeia de Tartaria, na região da Transilvânia, na Romênia, quando sua equipe descobriu um pequeno poço sob o chão do que parecia ser uma estrutura ritual. Dentro do poço estavam os restos cremados de um ser humano, de tamanho adulto, acompanhados por uma coleção de objetos, incluindo estatuetas, uma pulseira de conchas e 3 pequenas tabuletas de argila crua cobertas por símbolos incisos. As tabuletas eram pouco impressionantes em suas dimensões físicas. A maior tinha aproximadamente o tamanho da palma de uma mão humana. Eram frágeis, irregulares e de fabricação rústica para qualquer padrão estético. O que carregavam em suas superfícies não era nada rústico. Os símbolos incisos na argila guardavam uma semelhança estrutural com sistemas de escrita pictográfica primitivos. Organizados, repetidos e dispostos de uma maneira consistente, com notação simbólica em vez de marcação decorativa. Quando a datação por radiocarbono foi posteriormente aplicada aos materiais orgânicos encontrados no mesmo poço, os resultados produziram uma data de aproximadamente 5500 AS. Se essa data for aceita como aplicável às próprias tabuletas, elas são os documentos escritos mais antigos já encontrados. Elas precedem as primeiras tabuletas cuneiformes sumérias da Mesopotâmia em mais de 1000 anos. Precedem as primeiras inscrições hieroglíficas egípcias por uma margem semelhante. Significariam que a escrita não foi inventada no Antigo Oriente Próximo, foi inventada na Europa. E tudo o que o mundo acadêmico estabeleceu sobre as origens da civilização humana e do alfabetismo exigiria uma revisão fundamental. A comunidade arqueológica não recebeu essa possibilidade com entusiasmo uniforme. A controvérsia que eclodiu em torno das tabuletas de Tartaria nas décadas seguintes à sua descoberta nunca foi resolvida, e as tabuletas permanecem na formulação precisa de vários pesquisadores que as estudaram diretamente. A descoberta mais explosiva e mais sistematicamente ignorada na história da arqueologia europeia. Os símbolos nas tabuletas somam aproximadamente 40 nas 3 superfícies. Alguns são geométricos, cruzes, linhas e formas ramificadas. Outros são mais figurativos, o que parecem ser cabeças de animais, uma figura humana e formas que foram comparadas aos primeiros pictogramas conhecidos do período Uruk, na Mesopotâmia. Esta semelhança visual com a protoescrita suméria é, por si só, a fonte de uma das 2 posições interpretativas dominantes. Uma escola de pensamento sustenta que a semelhança não é coincidente, que os símbolos de Tartaria representam evidências de contato ou transmissão cultural entre a civilização do Danúbio
e as primeiras culturas urbanas do Antigo Oriente Próximo. A outra escola sustenta que a semelhança é coincidente, que os símbolos representam um sistema de notação local, independente e funcionalmente diferente, que não deve ser classificado como escrita em qualquer sentido linguisticamente significativo. A questão do que a escrita realmente é está no centro do debate e tem impedido o consenso de forma mais eficaz do que qualquer disputa probatória. Se a escrita for definida estritamente como um sistema capaz de codificar a linguagem falada, então os símbolos de Tartaria quase certamente não se qualificam, porque ninguém foi capaz de demonstrar que eles representam valores fonéticos ou estruturas gramaticais. Se a escrita for definida de forma mais ampla, como qualquer notação simbólica sistemática, usada para registrar e transmitir informações através do tempo, as tabuletas atendem a essa definição e precedem a Suméria em mais de um milênio. O que não é contestado é que o sítio de Tartaria pertence à cultura Vintia, uma civilização neolítica sofisticada que ocupou uma parte substancial do sudeste da Europa entre aproximadamente 5700 e 4500 AEC. A cultura Vintia produziu cerâmica padronizada, assentamentos planejados e uma tradição simbólica representada por centenas de marcações incisas, encontradas em dezenas de sítios por toda a região. Se essa tradição simbólica constitui um sistema de escrita, um sistema de proto-escrita ou uma prática de notação não relacionada, é a pergunta que 60 anos de discussão falharam em resolver. 3 tabuletas, 40 símbolos e uma data que reescreve a história humana. Se aceita. O campo não a aceitou. O campo não a refutou. As tabuletas encontram-se em um museu em Cluj-Napoca. E a pergunta que fizeram em 1961 permanece, com uma precisão desconfortável, sem resposta. Top 10. A faixa de buracos. Em um alto planalto desértico perto da cidade de Pisco, no sul do Peru, estendendo-se pelo terreno rochoso de uma crista montanhosa, por uma distância de aproximadamente 1,5 milha, existem buracos. Mais de 5.000 deles. Eles estão dispostos em fileiras paralelas, firmemente organizadas, cada buraco tendo aproximadamente as dimensões de um corpo humano, entre 1 e 2 metros de profundidade e aproximadamente 1 metro de largura. Eles são esculpidos diretamente na rocha sólida e terra compactada com uma consistência de tamanho, espaçamento e alinhamento que elimina qualquer possibilidade de terem sido formados por processos geológicos naturais. Foram feitos por pessoas deliberadamente, a um custo de trabalho significativo, ao longo do que deve ter sido um período prolongado de esforço organizado. A civilização que os fez não deixou ferramentas no local, nem detritos de construção, nem bens funerários, nem restos esqueléticos, e nenhum registro histórico de qualquer tipo reconhecendo sua existência. Os Incas, que controlavam esta região antes do contato espanhol e que mantinham registros administrativos e orais detalhados da paisagem e de suas características, não possuem nenhuma tradição conhecida que explique os buracos. O que quer que os tenha feito precede os Incas e não foi lembrado por ninguém que veio depois. O local é conhecido formalmente como a Faixa de Buracos, e é The Band of Holes, localizado no Vale de Pisco, perto do distrito de Umay, na região de Ica, em uma feição de terreno chamada Planalto de Cajamarca. Situa-se em uma elevação que tornava o trabalho de construção contínuo fisiologicamente exigente. As fileiras seguem uma orientação direcional consistente através da crista, não seguindo os contornos naturais da terra, mas impondo uma regularidade geométrica na paisagem que exigiu planejamento deliberado e supervisão sustentada. Do nível do solo, o local é difícil de compreender em sua extensão total. A partir da observação aérea, a precisão do arranjo torna-se imediatamente aparente e imediatamente perturbadora. A atenção arqueológica à faixa de buracos tem sido intermitente e subfinanciada em relação à escala e ao significado potencial do sítio. A documentação moderna inicial foi conduzida na década de 1930 e novamente em décadas subsequentes, produzindo descrições físicas e contagens aproximadas dos buracos sem gerar quadros explicativos satisfatórios. O isolamento do local,
combinado com a dificuldade logística de um levantamento terrestre sistemático em 1,5 milha de terreno rochoso irregular, significou que a análise abrangente foi adiada até que as tecnologias de imagem aérea e de satélite tornassem possível o reconhecimento de padrões em larga escala. Sem uma cobertura terrestre completa, as hipóteses geradas ao longo de décadas de consideração foram numerosas e quase uniformemente insatisfatórias. A explicação funcional proposta com mais frequência é que os buracos serviam como um sistema de armazenamento. Uma série de compartimentos individuais, usados para medir, conter ou transportar mercadorias agrícolas como grãos ou batatas liofilizadas, uma técnica de preservação de alimentos praticada nas terras altas andinas. Esta hipótese baseia-se na conhecida tradição andina de armazenamento organizado de alimentos a nível estatal, e o sistema administrativo Inca de fato empregava infraestrutura de armazenamento sofisticada em toda a região. Mas a hipótese do armazenamento enfrenta vários problemas que não resolveu. Interpretações rituais foram avançadas por pesquisadores, baseando-se no padrão mais amplo de modificação da paisagem na tradição andina, que inclui as linhas de Nazca e inúmeras outras feições de terra em larga escala, cuja função é entendida como cerimonial em vez de utilitária. A orientação das fileiras, se estendida, não aponta para nenhum alvo astronômico confirmado que tenha alcançado consenso acadêmico. Sem cultura material associada, determinar a função ritual é efetivamente especulação formalizada por linguagem acadêmica. Em 2024 e 2025, equipes de levantamento por drones e pesquisadores utilizando imagens de satélite de alta resolução conduziram uma nova análise sistemática do sítio, produzindo a documentação espacial mais detalhada da faixa de buracos já alcançada. As novas imagens confirmaram a extensão e a regularidade do arranjo com maior precisão do que os levantamentos anteriores e identificaram padrões sutis no espaçamento entre as fileiras que não haviam sido detectados na documentação anterior. A análise gerou um renovado interesse acadêmico e várias hipóteses revisadas. Não produziu uma resposta confirmada. O que a nova imagem tornou inegável é a escala de intencionalidade embutida no sítio. 5.000 buracos, cada um exigindo trabalho físico sustentado para ser produzido em rocha sólida, organizados com disciplina geométrica ao longo de 1,5 milha de terreno desafiador, por uma civilização que não deixou assinatura, nem explicação e nenhuma memória de ter estado lá. O Planalto está em silêncio. Os buracos estão vazios. Se essas histórias mudaram a maneira como você percebe as anomalias ocultas do nosso mundo, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Plante as sementes para o futuro. O próximo tesouro de segredos será aberto em breve.